todo mundo tem, o cidadão britânico tem acesso ao sistema deles, mas ele não atua de forma generosa que nem o nosso sistema. E 40 milhões de brasileiros não tinham direito a rigorosamente nada. A gente tem que lutar e se mobilizar e só votar em pessoas comprometidas com o aumento desse percentual da riqueza do nosso país para a saúde do povo brasileiro. Somos nós que fazemos esse país, né? Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Clóvis Bulcão, muito prazer e que alegria te receber na Nova Brasil. A gente se conheceu há pouco tempo no programa Sem Censura da TV Brasil. Eu fiquei encantada com a pesquisa que você fez para esse livro SUS, uma biografia, Lutas e Conquistas da Sociedade Brasileira, um livro que você escreveu ao lado do Luiz Antônio Santini. E eu estou muito feliz de trazer você para o rádio para falar didaticamente da importância do SUS. Seja muito bem-vindo. Eu aqui agradeço a chance de estar na Nova Brasil, uma rádio que há muito tempo eu curto e gostaria de estar dentro dela, né? Ela é vizinha da Rádio Tupi, que é a minha morada aqui no Rio de Janeiro, e na verdade, eu sou um homem de tanta sorte que o Dr. Luiz Antônio Santini, que é um dos grandes nomes do sistema público de saúde do Brasil, me convidou para, junto com ele, escrever essa história, né, que é espetacular e que boa parte dos brasileiros não conhecem, né, como era a saúde no Brasil, desde lá dos tempos do Brasil Colônia, tudo que aconteceu ao longo do Brasil Colônia, depois Brasil Império, depois Brasil Independente, até brotar esse sistema que abraçou toda a sociedade brasileira, sendo uma conquista absurdamente importante para todas as brasileiras e todos os brasileiros, né? Então, eu sou um homem de sorte por escrever esse livro e por estar na Nova Brasil, falando com o seu público. Ô, Clóvis, eu vou pedir para você contextualizar os nossos ouvintes historicamente, mas para começar, eu queria que você explicasse didaticamente, você que sabe como que o rádio alcança pessoas que muitas vezes não pegam informações com outros veículos. O rádio tem muita credibilidade, então eu queria aproveitar esse início de entrevista para você falar sobre a importância do SUS para um país que tem as dimensões e as desigualdades do Brasil. É importante que todo brasileiro tenha claro que a falta de médicos e de hospitais no nosso país, isso vem desde a chegada dos portugueses. Eu diria até que antes da chegada dos portugueses, você tinha poucas pessoas, né, que eram pajés, feiticeiros, né, dos povos originários, dos indígenas, né, pouquíssimas pessoas para curar uma população muito grande. Então, a tônica da sociedade brasileira e da nossa história foi de conviver com péssimas condições de atendimento, né? E isso no século, eu acho que isso no século passado, no século XX, isso foi ficando cada vez mais claro e evidente que tinha um problema, porque você tinha 40 milhões de brasileiros para uma população que é muito menor do que ela é hoje. Você tinha, em 1970, nós éramos 90 milhões, né? Uma década depois, a população tinha crescido, mas era longe de estar perto do que ela é hoje, e 40 milhões de brasileiros não tinham direito a rigorosamente nada. As pessoas que moravam nos rincões mais distantes, em vários municípios desse país, não tinham um posto médico, não tinha uma UPA, não tinha rigorosamente nada. Muitas vezes não tinha nenhuma ambulância para você ser transportado para o hospital mais próximo, que em geral ficava muito, muito, muito longe, né? Além do mais, durante a ditadura militar, né, o sistema público de saúde ele passou por uma crise gravíssima, né? Um sistema de corrupção tomou conta de todo o sistema, né? E então ele excluía, custava caro e era ineficiente. Então, quando a ditadura militar foi chegando ao fim, um grupo de sanitaristas que se auto-intitularam Partido Sanitarista
começaram a lutar para democratizar o acesso à saúde, né? E essa luta, né, por um sistema universal de saúde vai acabar grudado e colado na luta pela conquista da democracia, o movimento das diretas já e outras coisas como isso, né? Então, a sociedade começou a ser mobilizada e, pouco a pouco, foi ganhando força esse movimento de você incluir todo mundo no sistema de saúde. Isso só foi possível porque você teve uma enorme mobilização de toda a sociedade brasileira. Você já deu uma boa contextualizada historicamente dessa criação do SUS. Mas me diga uma coisa, o SUS ele é o maior sistema público de saúde do mundo, né? Muita gente dá esse crédito para o Reino Unido, mas se a gente for colocar as dimensões do Brasil, acaba que o nosso sistema único de saúde é o maior do mundo e em termos populacionais e os benefícios também acabam sendo maiores. Conta pra gente quais são as principais vantagens do SUS. Vamos deixar bem claro, a Inglaterra tem um sistema que é unificado e ela é restrita. Todo mundo tem, cidadão britânico tem acesso ao sistema deles, mas ele não atua de forma generosa que nem o nosso sistema. Tem determinados procedimentos que o sistema inglês não realiza. O sujeito tem que ir para o sistema privado. Então, aqui no Brasil, a gente pensou, os sanitaristas pensaram, esse sistema descentralizado, né? Isso é muito diferente do inglês, que é unificado. Então, você tem uma esfera que é federal, uma que é estadual e a outra que é municipal. Qual é a vantagem disso? A sociedade mora, na verdade, no município. Eu acho que todo mundo é mais próximo do prefeito do que do governador e do que do presidente da República. Claro. Então, se você tem um bom prefeito, ou se você faz pressão no prefeito do seu município, a chance de você ter um bom atendimento médico é enorme. Né? Então, e a maior parte dos casos médicos que atingem a sociedade, todas as sociedades, eles conseguem ser resolvidos lá na atenção primária, lá no município. São poucos aqueles que vão requerer um atendimento mais específico, às vezes um hospital estadual, quem sabe até um federal. Né? Então, isso já é uma vantagem gigantesca, porque você está mais perto do gestor, ao contrário da Inglaterra, que é alguém que está sentado em Londres, longe do resto da se bobear ao lado da rainha, quer dizer, agora ao lado do rei. Isso, ou da futura rainha, quem sabe, né? Então, essa é uma grande vantagem. E a gente viu agora na pandemia como é que isso foi importante, né? Porque quando o governo federal falhou, os estados e os municípios cobriram as falhas do governo federal, né? E esses sanitaristas nem tinham pensado nessa possibilidade de você ter um governo federal que, por exemplo, não estivesse engajado na compra de vacinas, né? Para encerrar, e também para a gente explicar para os nossos ouvintes que a gente está aqui, claro, elogiando o SUS, é preciso elogiá-lo, mas a gente tem consciência que os desafios são grandes. O Brasil é imenso e eu queria que você falasse um pouquinho sobre os grandes desafios que o SUS enfrenta, tanto na esfera federal, quanto na estadual, quanto na municipal. Para que a gente possa, num futuro médio, a curto e médio prazo, né, ter um SUS que atenda da melhor maneira a nossa sociedade. O grande problema histórico do SUS, e ele vai continuar, não sei por quanto tempo, eu espero que por pouco, é a falta de financiamento, né? Ou seja, o percentual do produto interno bruto brasileiro que vai para a saúde da sociedade brasileira é mínimo, é muito baixo. E a gente tem que lutar e se mobilizar e só votar em pessoas comprometidas com o aumento desse percentual da riqueza do nosso país para a saúde do povo brasileiro. Somos nós que fazemos esse país, né? Então, eu acho que nada mais justo da gente ter essa devolução
em termos de qualidade de vida e de saúde para todas as brasileiras e brasileiros. Portanto, na próxima vez de votar, pergunta ao seu candidato, está do lado do SUS? Isso é bem importante, isso ajudaria muito.